Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Tarô das Deusas. Aqui você encontra autoconhecimento através da simbologia do tarô, do baralho cigano e dos oráculos. E se assim como nós, você também gosta desse tipo de assunto, nós convidamos você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações e também deixar o seu comentário para a gente se conhecer melhor. Hoje o nosso bate-papo é com os arianos. Vamos ver qual é a energia que vem na direção dos arianos agora em dezembro de 2024. Vamos ver qual é a reflexão que esses arcanos nos trazem para esse período do ano. Por favor, tarô, qual é a energia principal para os arianos dezembro de 2024? A carta do mago, o arcano maior de número 1. O mago é uma carta muito positiva. Por ser de número 1, ela nos remete sempre à ideia de que somos únicos. O mago também fala sobre o nosso poder de materialização. Ele nos lembra que somos co-criadores da nossa realidade, da nossa vida. Ele nos relembra do nosso potencial, nos dá consciência do nosso potencial. Nos lembra também que somos uma ponte entre o céu e a terra. Nós estamos intermediando essas dimensões. O mago ele também tem a seu dispor os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E ele sabe manipulá-los, utilizá-los. Então ele nos remete à ideia de que nós temos todas as habilidades de que precisamos. Nós só precisamos saber usá-las, equilibrar os 4 elementos na vida e utilizá-los da melhor forma para materializar, para criar a vida que nós queremos. É uma carta muito positiva, uma carta que fala aí do seu poder pessoal, do seu poder de realizar, de criar a vida que você deseja, Ariana. Agora, se o mago vem te trazendo essa lembrança, talvez seja porque alguns arianos neste momento estão com dificuldade de acreditar que podem realizar, estejam aí com a autoconfiança abalada por algum fato que tenha acontecido ou que venha a acontecer e você se sinta incapaz, sabe, de fazer acontecer. Então a carta do mago vem te trazer esse lembrete: sim, você pode fazer acontecer. Um conselho da carta do mago é que você escute a sua voz interior, porque a nossa manifestação, o nosso poder de co-criar, ele está associado à nossa vibração. E a nossa vibração ela é resultado do nosso sentir com o nosso pensar. Por isso que só o pensamento positivo não cria. É preciso associar o sentir. E o sentir tem uma força muito grande na nossa vibração. Quando a gente sente e pensa, a gente vibra e aí a gente atrai. Então o mago, ele traz esse conselho para que a gente escute a nossa voz interior, para que a gente olhe além da nossa superfície, para a gente atravessar o véu do nosso inconsciente e ir em busca daquilo que faz sentido para a nossa essência, para a nossa vida como ser, para o nosso propósito aqui. E quando isso está alinhado, sentimento, pensamento, a gente cria a realidade que a gente veio criar, não necessariamente a que a nossa mente deseja. É importante também considerar isso. Por isso que eu falo, a importância de olhar para dentro e escutar a nossa voz interior. E para isso a gente precisa de silêncio.
A gente tem que buscar a nossa sabedoria interna. E uma dificuldade para isso pode ser o nosso próprio ego. O nosso ego está cheio de orgulho, de vaidade, de ambição, de egoísmo. O nosso ego colocou uma meta para a nossa vida que não condiz com aquilo que de fato a gente veio fazer, e a gente está ali, batendo o pé, querendo seguir um outro caminho, querendo fazer do nosso jeito, e esquecendo que somos co-criadores, o que significa que criamos em conjunto com Deus, e nós temos um propósito. E aí a gente esquece o propósito mais espiritual da vida e foca apenas no material. Então, arianos, verifiquem aí na sua vida se está muito difícil, se não está conquistando, não está materializando, não está construindo a vida que você deseja, se você não está se esquecendo da sua vida mais espiritual, do seu lado mais espiritualizado, do seu propósito como um espírito. Olhe para isso, tente desenvolver esse lado da sua vida também. Não foca só no que é material. Só que para isso é preciso trabalhar o orgulho, a vaidade, a ambição. E se dedicar um pouco mais à sua vida espiritual. É difícil fazer essa análise, né? O nosso ego não deixa. Então, provavelmente não vai ser na primeira tentativa que você vai sentar e vai conseguir olhar para dentro e enxergar essas sombras. Mas se a gente não assume que existe uma sombra, por exemplo, uma arrogância, um orgulho, se eu não assumo que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho essa limitação, eu não consigo sequer trabalhar nela. Então, o primeiro passo para a gente resolver um obstáculo interno é reconhecê-lo. Por isso a importância desse silêncio, de escutar a nossa voz interior, aquilo que faz sentido pra gente. Aqui no canal nós temos duas terapeutas, uma, a Meire, que trabalha com leituras de cartas, ela trabalha com baralho cigano e faz leituras particulares, o link está na descrição aqui para contato, e a Carol, que trabalha com ginecologia natural, que também busca ali, né, solucionar lá na fonte a questão que você precisa tratar. O link para conversar com a Carol também está na descrição do vídeo. E ambas podem ajudar você nessa busca, nessa interiorização, nesse silêncio, para você escutar a sua voz interior aqui. Entender qual é o propósito que você precisa cumprir para além do plano material, para você conseguir ultrapassar esse obstáculo do orgulho, da vaidade. Mas vamos lá. Mais uma carta tarô para entender melhor a energia. Olha só, a energia não mente. O diabo, o arcano de número 15. Esse arcano vem nos falar das nossas sombras. Não por acaso, né? Vem nos falar também de apego. Quando a gente não quer soltar algo. Isso tem muito a ver com orgulho. Às vezes existe já uma imagem nossa criada para o mundo e a gente faz de tudo para manter aquela imagem. Aquilo nem está fazendo mais sentido no nosso interior, mas a gente não se reconhece sem aquela máscara, aquela imagem criada para os outros. Como vão nos enxergar se agirmos diferentes? Quem sou eu sem essa máscara? Como encarar o mundo sem uma máscara que até hoje me protegeu? Essa carta do diabo fala justamente da importância de olharmos para as partes
que nós negligenciamos, mas que são muito importantes para a gente estar íntegro, inteiro. Como eu falei, se eu não assumir que tenho uma dificuldade, eu não consigo tratá-la. E se eu não trato, e se eu ignoro, se eu coloco ali para debaixo do tapete, eu não estou íntegra, porque eu não estou reconhecendo essa parte em mim. Eu não estou reconhecendo em mim, não estou íntegra, estou colocando para debaixo do tapete, ela está ficando lá no meu inconsciente, mas é justamente o inconsciente que guia a nossa vida. Lembra que eu falei da nossa vibração, do nosso sentir? Esse inconsciente está vibrando. Está vibrando e está atraindo, materializando, co-criando a vida que você não quer. Percebe a importância desse olhar para dentro aqui? De reconhecer as suas sombras? Porque essas sombras é que estão te impedindo de assumir de atingir os seus objetivos. Então aqui pede para você avaliar as estruturas, as crenças que estão prendendo, limitando a sua vida. Na sequência aqui da carta do diabo, tem a carta da torre. E a torre nos dá um aviso assim: se você não fizer essa análise por conta, a vida faz. A vida traz a torre, que é uma desconstrução, é uma queda de uma estrutura que não foi construída numa base sólida e, portanto, ela não se sustenta. E aí não tem jeito, a gente vai ter que encarar o que tá aqui na carta do diabo, as sombras, os medos, o inconsciente. Então, Ariano, fica aqui o recado. Faça a sua lição de casa aqui, olhe para dentro. Porque quando a gente não faz, a vida nos coloca numa situação que nos obriga a fazer. E aí é sempre um pouquinho assim, né? Mais difícil de encarar um momento torre. Porque além de ter que lidar com as sombras, a gente ainda tem que encarar o desmoronamento dessa torre, né? Isso não é uma ameaça, né? Isso é apenas uma consequência de uma escolha. Olhar para dentro tem um preço, não olhar tem outro. Aí você escolhe o preço que quer pagar. Por favor, tarô, mais uma carta. Olha só. A justiça. A energia não mente, né, gente? A justiça é uma carta que fala do quê? Consequências. Acabamos de falar isso, né? As consequências podem ser boas ou ruins, né? Uma frase que resume muito essa carta da justiça pra mim é: você colhe o que planta, sabe? Ela fala de lições que precisam ser aprendidas. Aqui a gente tá falando justamente disso, né? Nesse momento, o ariano, o conselho aqui do tarô que é pro ariano olhar pra dentro e olhar para suas sombras. E como eu disse, olhar para elas tem um preço, não olhar tem outro. E a justiça vem nos lembrar justamente disso. E um dos obstáculos da carta da justiça é a gente ignorar os chamados para acordar e mudar de direção, justamente por medo da mudança. E olha como tudo se encaixa. Nós estávamos falando ainda há pouco que quando
não fazemos, né, essa análise das nossas sombras, a vida vem com a carta da Torre, que é a carta na sequência aqui do diabo, e nos coloca nessas situações. Mas ela vem trazendo alguns chamados, só que muitas vezes a gente ignora, né? A gente deixa passar. Talvez alguns arianos estejam com muita dificuldade nessa questão material da vida. Porque o mago fala dessa materialização. Sabe quando a pessoa não consegue realizar, não só coisas materiais, mas não realizar um projeto, não se realizar como pessoa, não conseguir se colocar no mundo como ele realmente é. Tá sempre ali vestindo uma máscara, né? Trazendo uma ilusão. Porque o lado sombra do mago fala sobre isso. Sobre ilusão, sobre manipulação. E não tem nada de errado a gente usar as máscaras sociais e as máscaras que a gente aprende a usar lá na infância. Faz parte de ser humano. Faz parte do nosso crescimento aqui. Mas no decorrer da nossa jornada, a gente precisa ir tirando essas máscaras que a gente aprendeu a usar para que a gente encontre quem nós realmente somos. E a vida vai colocando as dificuldades no nosso caminho com o objetivo de despertar justamente isso em nós. A carta da justiça, quando ela fala de consequências, não é um castigo. É que se você não fizer o que você precisa fazer, a vida vai te colocar na situação que você precisa estar. Porque o objetivo é você despertar isso que você precisa despertar. É você conseguir superar as suas sombras. Não ficar sendo dominados por elas. Aqui, se você olhar, não sei se vai dar pra ver, as pessoas estão amarradas. Tem uma cordinha. Por quê? Porque elas estão presas, são marionetes presas a um desejo. Estão aprisionadas por algo ou por alguém. E aí elas não conseguem ser livres. Como internamente existe essa confusão entre o pensar e o sentir, você concorda que a cocriação não acontece? O meu sentir que é um caminho, que eu estou ignorando. O meu pensar que é outro. E aí eu não cocrio a realidade que eu preciso. Arianos, eu vou tirar uma cartinha do oráculo Astrocartas pra gente complementar a leitura. Por favor, uma cartinha para complementar a leitura. Ah, essas cartas são enormes. Dos arianos. Individualidade. Tem um pouco a ver com essa carta do mago, né? Que fala que somos únicos. A carta da individualidade sinaliza que está em curso na sua vida um desequilíbrio. Excesso de vontade e determinação pode levar à arrogância e ao egocentrismo. Nossa, falamos ainda há pouco sobre orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância. Na carta do mago. Mas voltando aqui. Assim como a escassez de vontade e determinação pode ter efeito igualmente nocivo, pessoas excessivamente solares são demasiadamente absorvidas em si mesmas. Se essa carta chegou até você, o Deus Sol está convidando para harmonizar com o mundo exterior. Defina o que é importante para você individualmente, seus desejos, vontades e objetivos, mas sem nunca perder de vista que um indivíduo que vive exclusivamente para si mesmo desperdiça uma grande oportunidade de crescimento. A carta do mago, como ela fala dessa questão de sermos únicos, de co-criarmos o que viemos aqui para fazer, né? Ela também está falando da nossa missão, do nosso propósito. E a gente não veio para cá só para cuidar da nossa vida, a gente veio com um propósito coletivo.
E talvez esteja aí a dificuldade do ariano de realizar um propósito maior, que não seja só para si, que não seja só algo material, que não seja só o dinheiro, o sucesso, mas que você possa ajudar os demais. Talvez seja nesse ponto que o ariano precise desse silêncio, de escutar a voz interior que nós comentamos, enxergar além da superfície, ir mais profundo dentro de si, para encontrar a forma com que ele pode fazer algo mais para os outros, para realizar o que ele veio realizar aqui. É isso, arianos. Eu acho que é uma ótima reflexão para esse momento do ano, para que você planeje o seu ano de 2025, incluindo na sua rotina, na sua vida, algo que você possa fazer para o coletivo, que possa ajudar outras pessoas. E essa ajuda não é necessariamente financeira, tá? Existem N formas de ajudarmos. Podemos doar o nosso tempo, por exemplo, para um lar de idosos, fazendo companhia, conversando, ou de crianças, ajudando a resgatar animais, por exemplo. Enfim, existem várias formas de nos doarmos, de cumprir, né, com esse propósito que temos aqui, para além da matéria. Arianos, esse é o recado do tarô. Um recado mais voltado para o autoconhecimento, para o mês de dezembro de 2024. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos em janeiro. Até mais!